Eu gostei muito que dizia os pastores do tema. Eu acho que esse tema aqui, ele está me inspirando tanta coisa sob pressão. Eu não sei se você concorda comigo, mas viver é viver sob pressão. Uma vez eu ouvi uma frase de um dos maiores empresários brasileiros: nada é fácil, nada é fácil. Nada é fácil. Tem muita gente que acha que para o rico é mais fácil. Ele disse: nada é fácil. Eu descobri na minha vida a mesma coisa: nada é fácil. E viver e existir é viver sob pressão. Eu fiquei meditando nesse texto, ou nesse tema, e eu tive várias questões aqui dentro de mim. Eu vou criar um tema agora. Interessante que esse tema me ajuda a continuar uma sequência que eu estou fazendo aqui quando eu prego. Vocês lembram que um dia eu preguei sobre quando Deus acena para você. Depois eu preguei quando Deus acende a luz verde diante do mar vermelho. Quem não ouviu, precisava ouvir isso. E a terceira é quando Deus muda as nossas narrativas. Eu vou dizer qual que está no meu coração agora, pastores. Quando Deus muda a qualidade das nossas perguntas. Quando você está sob pressão, Deus faz algo surpreendente. Deus faz uma pergunta, sempre. E as perguntas de Deus mudam as qualidades das nossas respostas. Eu me lembro de uma frase, penso ser de Albert Einstein. Ele disse: se você quer mudar a qualidade das suas respostas, você precisa mudar a qualidade das suas perguntas. Se você continuar fazendo as mesmas perguntas, você vai continuar tendo as mesmas respostas. O que você precisa é descobrir quais são as perguntas que precisam ser feitas sob pressão. Por exemplo, eu estava uma vez fazendo uma mentoria da empresa lá ligada à Petrobras, alguns anos atrás, naquele tempo, acho que uns 12 anos, mais ou menos. Eu me lembro de uma pergunta que eu aprendi lendo um livro que dizia o seguinte: nunca pergunte onde está o problema aqui. Pergunte qual a possibilidade ainda nós não pensamos. Olha como que muda tudo. Eu sei que muita gente quer dizer onde está o problema. A pergunta é: onde está a solução? Se você muda a qualidade das perguntas, você muda a qualidade das respostas. Sob pressão. Deus quer mudar a qualidade das nossas perguntas. Observe o seguinte: o ser humano, ele começou sob pressão. E por isso que eu vou chamar a atenção para o primeiro texto, que é Gênesis, capítulo 3, versículo 11. O ser humano começou sob pressão. No Éden, Adão está sob pressão. Olha a pergunta. Deus faz uma pergunta para ele: quem te fez saber que estava nu? Quem foi que falou para você? Adão sente pela primeira vez como ser humano o que é viver sob pressão. Quem foi? Quem foi? Quem é que está pressionando você? Quem é que está fazendo você chegar às conclusões que você chegou? É como se Deus dissesse assim: não foi eu. Quem foi? Quem é que está fazendo as perguntas erradas para você? Eu quero que você comece com essa pergunta. Para você começar a perguntar, por exemplo, quem foi que disse
que a sua vida não vai dar certo? Quem foi que disse que você não terá um futuro maravilhoso? Quem foi que disse que a sua vida afetiva será sempre amarrada? Quem foi? Isso é pressão. Quando você faz a pergunta, Deus já começa a curar aí. Veja, essa introdução é para você entender como que Deus faz. O ser humano já começou sob pressão. Se você pegar, quer ver um fato sobre pressão? Eu vou dar vários momentos, mas daí vai dar muita mensagem lá pela frente. Olha só, você lembra aquela mulher que estava sob pressão e foi colocada sob pressão perante Jesus, e Jesus também foi colocado sob pressão em João capítulo 8. Sabe qual a solução? A pergunta correta. Em João capítulo 8, eu creio que é versículo 10, João 8, 10, Jesus faz para aquela mulher, 8:10, erguendo Jesus e não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde? Olha a pergunta, sob pressão: onde estão os teus acusadores? Eu não estou te acusando, não sou eu. Ninguém te condenou? O que nós estamos precisando é fazer as perguntas certas para ter as respostas certas sob pressão. Eu fico impressionado com Jesus, né? João capítulo 5, versículo 6, Jesus tem um homem que está sob pressão e ele faz uma pergunta muito interessante: quer ser curado? Você quer realmente solução para a sua vida? Você quer mudar a sua história? Você quer um novo futuro? Na hora que você está sob pressão, Deus vem a você e faz uma pergunta. Gente, a minha cabeça começa a voar na Bíblia, né? Eu fico pensando assim, você lembra que um dos homens que estavam mais sob pressão na Bíblia foi Jó. E se você pegar o capítulo 38, 39 de Jó, Deus começa a fazer perguntas para ele e diz: onde você estava quando eu estava desenrolando o céu? Onde você estava quando eu estava brincando com as estrelas? Onde você estava? Deus começou a tirar toda a pressão dele, para dizer: tira esse peso que está sobre você. Bem, eu estou colocando essas coisas para você ir chegando num ponto que eu gostaria de pensar. Eu também penso em Paulo, que estava um dia sob pressão na estrada de Damasco, em Atos 22, 8, 9 e 10, ele faz 3 perguntas: que farei, Senhor? Sob pressão, você precisa fazer essa pergunta. Que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Ele faz uma pergunta também: quem és tu, Senhor? Que farei, Senhor? Eu gosto muito dessa pergunta de Paulo, porque para mim essa pergunta, que farei, Senhor, é a pergunta que você precisa fazer diante das pressões. E a pressão ali era forte. Era um projeto de Deus. Quem és tu? Que farei? Queres ser curado? Onde estão os teus acusadores? Quem foi que te disse? São perguntas.
Aqui eu quero tirar algumas lições básicas. Primeiro, eu gostaria de dizer a você: a qualidade das perguntas na sua vida determinam a qualidade das respostas. Senhor, muda as minhas perguntas. Eu fico perguntando. Bom, vamos fazer uma pergunta agora. Ah, Senhor, não deu certo, o que eu faço? A pergunta, aí você fica frustrado. Não deu certo alguma coisa que você quis fazer. Não deu certo aquele emprego, não deu certo aquele vestibular, não deu certo aquele casamento, não deu certo aquele empreendimento. Eu quero mudar a sua pergunta. Não é porque não deu certo. Preste atenção agora nessa pergunta. Do que foi que o Senhor me livrou? Do que foi que Deus me livrou? Mude a pergunta. E você mudará a resposta. Você imaginou José? Senhor, por quê? Por quê que os meus irmãos fizeram isso comigo? Eu era o filho predileto do meu pai. Eu tinha uma roupa mais bonita que todo mundo. Olha que eu acabei no Egito. Senhor, eu fui o melhor empregado daquele patrão. Olha só o que ele fez comigo. José, a pergunta é outra. Do que foi que Deus livrou Israel? Sabe do quê? De desaparecer do planeta. Deus usou você para salvar uma nação. O nome do seu pai será lembrado por todas as gerações, por causa de você. O nome mais falado no mundo, no planeta, é Israel, por causa de José. Do que foi que Deus nos livrou? Eu ajudei 2 prisioneiros e ele esqueceu de mim. Não, não esqueceu. Deus lembrou de você. Ele esqueceu de você. Do que foi que Deus te livrou? Quando eu comecei a fazer essas perguntas, mudaram a minha vida. Quando Deus muitas vezes não responde, do que foi que Deus te livrou? Esses dias eu recebi alguma coisa interessante no WhatsApp. Uma mulher na Segunda Guerra Mundial começou a orar a Deus para Deus suprir. Ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel e ficou orando. Ficou muito irritada porque Deus não respondeu. E ela teve que sair daquela cidade e ir para outra cidade no meio da guerra, com toda a dificuldade, porque Deus não responde às orações. E aí houve um bombardeio, destruíram a cidade, e depois ela ficou sabendo que a casa dela desapareceu. A pergunta é: do que foi que Deus me livrou? Deus respondeu? Não. O problema meu e seu é que nós queremos que Deus responda as coisas do nosso jeito, mas nós precisamos que Deus responda do jeito de Deus. Quantas coisas você olha para a sua vida e você não consegue entender, e você precisa dizer: Senhor, sob pressão eu preciso entender essa pergunta de Paulo: o que farei, Senhor? Quem foi que te disse que você é um fracasso? A pergunta é: por que você? Do que Deus livrou você? A qualidade das perguntas.
Uma segunda ideia que eu preciso colocar, ou lição, seria essa: Deus responde, muitas vezes Deus responde nossas perguntas com perguntas. Você pode observar que Jesus, quando alguém fazia uma pergunta para ele, ele não respondia com uma resposta, ele respondia com outra pergunta. É bem um método que os filósofos chamam do método socrático, né? Sócrates sempre respondia com outra pergunta. Jesus respondia com uma pergunta. Quem que as pessoas dizem que eu sou? E vocês dizem o que eu sou? O Senhor veio do céu ou veio da terra? Ele olhou para ele e disse: João Batista veio do céu ou da terra? Ele levava as pessoas a uma profundidade. Queres ser curado? O que queres que eu te faça? Eu fico pensando quando, sob pressão, José e Maria têm que fazer uma pergunta, ou Maria está perguntando, né, em Lucas 1:34, ela pergunta: como é que vai ser isto? Eu fico imaginando, se houve uma família que viveu sob pressão, eu fico pensando Maria sob pressão, fico pensando José e Maria sob pressão. Vocês imaginam o que é um casal sob pressão? Eles têm um filho, é um projeto de Deus, e sabe a primeira coisa que vem sobre eles? Pressão. Ninguém viveu uma pressão como aquele jovem casal. Como é que Deus vai trazer solução? Eu fico imaginando que Deus traz uma solução totalmente incrível, né? Deus manda eles para o Egito. O Egito vai ser o lugar de proteção. Gente, se tem uma coisa matematicamente pensada no povo judeu, nunca seria o Egito, mas Deus faz as coisas de um jeito que você não entende. Como que Deus vai esconder o filho dele no Egito? Por quê? Pressão. Só isso daí já dá para a gente ir muito longe disso. Muitas vezes você não sabe as respostas que Deus vai dar a você, parece contraditório até, mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Gente, o mundo nestes dias está sob pressão, nós temos que aprender a andar em Deus nas horas mais difíceis. Deixar que Deus coloque perguntas poderosas dentro do nosso interior. Deus sempre traz uma pergunta a você, ouça as perguntas de Deus. Eu estou me lembrando de Moisés sob pressão, medo, responsabilidade, um novo começo. Eu pensei que tudo ia terminar por aqui, e agora que Deus vai começar aqui. E Deus faz para ele o quê? Uma pergunta: Moisés, o que tens nas mãos? Êxodo 4:2. O que tem nas mãos? Uma pergunta. Eu vou começar com algo que você tem. Você lembra aquela mulher que estava sob pressão? E o profeta disse: o que tens em casa? Interessante, Deus sempre usa uma pergunta para tirar você da pressão. Comece a ouvir o que Deus está perguntando para você. Do que é que Deus está me livrando? Do que é que Deus está livrando meu filho, minha filha? O Senhor não deu certo. Do que é que Deus está nos livrando? Você consegue fazer essa pergunta? Os discípulos estão sob pressão. Sabe o que Jesus pergunta? Quantos pães tendes?
Quer ser curado? Eu quero convidar você, nesta manhã de celebração, de ceia, para colocar-se diante de Deus. Deus está querendo trabalhar a minha vida e a sua vida no meio dessas lutas do mundo contemporâneo. Eu estou levantando hoje algumas questões aqui, para que você reavalie a sua própria vida diante do plano, do glorioso projeto de Deus. É uma meditação numa manhã de ceia, para que você observe que a vida de Jesus foi uma vida permanente sob pressão, mas ele alinhou a sua vida com Deus em todos os momentos. Ele deixou Deus trabalhar a sua vida e nos ensinou a viver. A vida de Paulo foi uma vida plena de pressão o tempo todo. Tanto que ele diz: eu combati o bom combate. Ele disse: a luta foi boa. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nascer e viver é viver sob pressão. Temos que entender isto. A minha pergunta é: como? O que farei, Senhor, em cada momento? Como que eu vou buscar as respostas de Deus no meio das adversidades? A Bíblia fala do eterno descanso, mas a Bíblia fala no mundo de pressões, de tribulações, de lutas, de dificuldades. Mas Jesus também disse: aprendei de mim. Deus responde com perguntas quando você está sob pressão. Minha pergunta final é: como que eu aplico isso na minha vida? Como que isso pode ser aplicado na minha existência cada dia e cada momento? Quem foi que disse que aquilo não deu certo porque você é um fracasso? Do que foi que o Senhor tem me livrado? Eu estava em São Paulo, eu me lembro, era um pastor jovem, eu fui indicado para ser capelão do exército. Estava tudo certo, era a época da Revolução, as indicações eram as melhores que eu tinha. Eu estava fazendo as fichas e de repente, num momento assim, uma voz interior disse: não é isso que eu quero para você. Eu lembro que eu me despedi do coronel que estava fazendo aquela minha ficha. Estava faltando só uma carta do presbitério, que eles davam anuência àquilo. Eu respirei fundo, e dei meia volta e saí daquilo. E aquilo sempre vem à minha mente, eu nunca contei isso para ninguém. Aí vem sempre à minha mente: por que eu não fiz? Por que eu não fui? Eu ia começar como capitão, por ser... Eles queriam alguém evangélico. Gente, vocês não imaginam as indicações que eu tinha naquele dia. Eu tinha 26, 27 anos. Aí Deus me mostrou outra pergunta: do que foi que Deus me livrou? Sabe, as coisas não teriam acontecido, eu não estaria aqui. Eu não teria abençoado muitas pessoas. Alguém disse: mas você teria abençoado outras. Mas por quanto tempo?
eu não teria ido a Maringá. O pastor hoje me deu uma notícia tão triste para mim. Faleceu um dos maiores mentores que eu tive na minha vida, Paulo Eduardo Bornelli, pastor em Maringá. Quando eu cheguei a Maringá, eu caminhei com ele 6 anos, eu e ele, e o pastor Ayrton Justo, montamos um grupo de pastores que eu acho que até hoje tem. Bom que a gente sabe que eu que comecei aquilo junto com o pastor Ayrton Justo e o Paulo Bornelli. Hoje ele faleceu. Quer dizer, dos 3 só eu estou aqui. Mas eles foram mentores para mim. Eu cresci em Deus, maturidade em Deus. Pouca gente sabe que tudo que eu cresço em Deus, que hoje eu passo para outros, alguém caminhou comigo por mais de 6 anos. Gente, eu não troco isso que eu tive lá por ser qualquer coisa que eu teria em São Paulo. Só a eternidade vai me dizer do que foi que eu me livrei. O que eu teria perdido, o que eu não teria sido, você vê que coisa impressionante. Vocês estão entendendo isso? Deus tem um plano maravilhoso na vida de cada um de vocês. Aí eu comecei a descobrir que as minhas maiores frustrações e amarguras da adolescência, hoje eu louvo a Deus, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez, do jeito que o Senhor fez, para que eu estivesse onde eu estou agora, para glorificar o Teu nome. Obrigado por aquela família que eu tive, aquelas situações que eu tive, aquelas frustrações que eu tive, aquelas rejeições que eu tive, as lutas que eu tive. Gente, é tão maravilhoso compreender isso. Eu me lembro uma conversa com o pastor Messias, ele foi tão abençoador, ele é um mentor também para mim, né? Ele disse assim: se você não tivesse tido as lutas que você teve naquele período do qual nós nos referíamos, você não teria ido a Genebra, verdade. Não teria ido à Holanda, não teria chegado onde você chegou. Ele disse: é verdade. Que coisa maravilhosa compreender a mão de Deus. Então eu não tenho que ter amargura. Se pessoas lutaram contra mim também em alguma época, eu tenho que chegar agora para eles e dizer: muito obrigado. Vocês me ajudaram a estar onde eu estou. E crescer onde eu cresci. Alguns podem até me odiar, mas eu dou vontade de dar um abraço neles. Muito obrigado. É como se o José chegou para os irmãos: muito obrigado, porque vocês me venderam, nós salvamos Israel. Nós pensamos que ia ser preso, nós íamos ser decapitados aqui. Não, vocês são abençoadores. Vocês não entenderam o que estavam fazendo, mas Deus sabia o que estava fazendo. A melhor coisa foi não ter dado certo, porque daí deu certo. Não é lindo isso? Que lindo, gente. É incrível. Deus é bom. Deus é bom, gente. Por isso que a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Senhor, obrigado de tudo que o Senhor me livrou. Faça-nos entender como igreja isto. Jogue fora aquela amargura, sob pressão. Não deu certo aquele casamento, não deu certo aquele noivado, não deu certo aquele emprego, não deu certo aquele concurso, não deu certo aquela viagem, não deu certo aquele convite, não deu certo. Deus está dizendo: deu certo.
Quem foi que te disse que não deu certo? Quem foi que te disse que eu não estava planejando o melhor para você? Quem foi que te disse? Vamos lá em Adão. Quem foi? Quem foi que te disse que você não é um projeto maravilhoso na minha vida, diz o Senhor. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. Eu sei. Para vos dar um futuro cheio de esperança. Esse é o nosso Deus. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Sob pressão, eu quero estar debaixo da mão poderosa de Deus. Eu me lembro daquele texto, quando estava todo mundo falando de João Batista, aquela situação difícil, aí eles falam assim, que eles guardavam no coração e diziam assim, que há de ser este menino? E a mão do Senhor era sobre ele. Que há de ser a sua vida daqui para frente? Para de ficar pensando negativamente, pense assim, a mão do Senhor está sobre mim. A mão do Senhor está sobre os meus filhos. A mão do Senhor está sobre aquele negócio que parece não estar dando certo, mas está sobre a sua vida e Deus quer fazer algo na sua vida. A mão do Senhor está sobre a minha família. E é isso que vale a pena. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito nos fale, nos toque, nos cure. Pai, eu sei que há pessoas aqui que estão sob pressão, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida afetiva, na vida moral, intelectual, espiritual. Há pessoas que estão sob pressão no medo das nações. O mundo está sob pressão, os continentes estão sob pressão. Mas a tua palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Nós queremos pedir que o teu Espírito mude a nossa história e mude a qualidade das nossas perguntas. E a gente pergunte como Paulo, o que farei, Senhor? Pai, em nome de Jesus, oramos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz amém.